Olá pessoal, boa noite, ou bom dia ou boa tarde, horário que vocês forem ver o vídeo, sintam-se cumprimentados. Eu aqui mais uma vez, Jefferson do canal JF Educação História e Geoáfrica, né? Hoje o tema é sobre educação, né? A semana agora foi o centenário de Paulo Freire. Ele faria 100 anos, né? Se estivesse vivo. E até hoje é um pedagogo que é criticado extrema e injustamente. Eu vou explicar o que acontece. Culpam o Paulo Freire pela péssima educação do Brasil. Mas eu vou explicar a vocês o que acontece. Não é a péssima educação do Brasil que ele causou. No Brasil, em nenhum lugar do Brasil, a não ser em nenhum lugar do interior, agora não me recordo o nome, eu vou colocar o link, ou então eu vou colocar na descrição deste vídeo o local que o Paulo Freire usou seus métodos e que foi o único lugar que usou seus métodos e que o lema era educar, alfabetizar durante 40 dias um grupo de pessoas que não tinha alfabetização. E teve bons êxitos, só que foi apenas um lugar do interior de um lugar aí que eu não lembro agora, mas colocarei na descrição o nome do lugar e, se possível, até algum link referente. A questão é, nenhuma secretaria de educação, nem a de São Paulo, quando ele foi secretário de educação de lá, nenhum lugar se usou seus métodos. Então, culpam a má educação das escolas, o culpam por isso, o culpam as questões de violência, culpam ele em relação às questões de violência nas escolas, que o aluno que é violento com o professor e tal, culpam o interessante é que culpam a questão da autonomia da educação, né, do aluno-professor, a aproximação professor-aluno, culpam a violência, que ocorre a Paulo Freire. Então, mas, gente, os seus métodos não foram postos em prática em nenhuma secretaria educacional no Brasil, em nenhuma parte do Brasil, em nenhuma parte mesmo. Então, o que acontece? O que eu posso te falar é o seguinte: ele não tem culpa se as escolas no Brasil são fracas, se os alunos são violentos com professores, se os professores não conseguem conter ou dar conta. A culpa não é dele, não é. E o que eu acho interessante é que, mesmo assim, pessoas falaciosas alegando que isso aí é o método do Paulo Freire, é educação de Paulo Freire. Não, negativo. Não, a pedagogia freiriana não tem nada a ver com isso. Ele não tem culpa se a situação está assim. Pelo contrário, a ausência da metodologia dele de maneira séria que causa isso. E se aplicasse de maneira correta, se aplicasse mesmo, seria diferente. As pessoas falam, mas nem pedagogo ele era. Ele era um advogado que decidiu também dar aula de português para pessoas que eram desprovidas de educação e que, no entanto, ele acabou pegando gosto, acabou desenvolvendo os métodos, né, para poder aplicar uma educação mais dinâmica, libertadora,
Tanto que ele tem obras dele, que é a Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Libertação, Pedagogia da Autonomia, várias outras obras também. Gente, ele escreveu muitos livros. E as pessoas que o ofendem não leram nem a uma orelha desse livro, nem a contracapa, leram dele. São falaciosos, são pessoas que as famosas Maria vai com as outras, que não pesquisam, não estudam. E eu acho engraçado pessoas que estudam, pessoas formadas, por causa de uma ideologia política, né, de extrema direita, acabam se contaminando e culpando Paulo Freire de fato, desmerecendo Paulo Freire. Impressionante, pessoas que são adeptas ao Bolsonaro. Não vou criticar aqui quem votou e quem não votou, isso não vem ao caso. Mas eu estranho que bolsonaristas, que até por incrível que pareça são estudados, formados na área de educação, criticam Paulo Freire. É que eu falo que essa ideologia bolsonarista é pior que um vírus que corrói a mente, porque para um educador, para um professor ofender Paulo Freire, é porque está com a mente corroída já. É pior que um T-vírus dos games da franquia Resident Evil. Mais ou menos assim, quem entende de games aí entende o que eu quis dizer, né? A mente vira zumbi, corrói todo o processo de inteligência, é corroído. Porque só pode. Ele é agredido por pessoas que são da área de educação. Algumas, né? Pessoas que, vamos ser sinceros, pessoas que não estudam bem educação, né? Muita gente de exata aí que só estudou para não passar, só fez para passar na prova e tal, só para não, só estudar para passar, que não liga para essas coisas assim, tem esse pensamento. Então é lamentável que eu tenha que ser obrigado, né, a ter que fazer um vídeo desse quando nem deveria fazer, porque quando nem precisaria fazer. Eu tive que precisar fazer esse vídeo porque pessoas estão criticando estão contestando o óbvio. O que é o óbvio? Como é que o Paulo Freire vai ser culpado da má educação no Brasil se seus métodos nunca foram usados aqui no Brasil? Parece piada, né? Parece piada, é deboche. É deboche. A gente não entende. A gente não entende as obras de Paulo Freire. Por exemplo, a Pedagogia da Esperança, que ele escreveu em 92, fazendo uma reflexão sobre a pedagogia do oprimido, que publicou em 68, que durante o seu exílio no Chile, neste diálogo, ele analisa suas experiências, né, pedagógicas em quase 3 décadas. Então as pessoas não entendem essas análises dele, a pedagogia da indignação, que é composta por cartas escritas pouco antes do seu falecimento, em maio de 97. O livro foi organizado pela esposa dele, que foram cartas que ele deixou, suas memórias, suas explicações, a pedagogia da autonomia, que dá praticidade ao aluno poder estudar, aprender, poder desenvolver, né, a poder desenvolver a sua prática, para não ser apenas muita gente critica ele por falar que o governo é uma educação fácil. Não. A educação dele faz o aluno pensar, desenha o aluno ser um ser pensante. Mas o que falam dele é o contrário. O que falam da educação no Brasil é totalmente o oposto da ideologia do Paulo Freire. Então é muito estranho uma pessoa agredir Paulo Freire, agredir mesmo, agredir muito mesmo. Por exemplo, ele tem um livro chamado A Importância do Ato de Ler.
O nome já é autoexplicativo. A importância que é uma leitura, a importância que é desenvolver leituras, ler, entender, compreender. Paulo Freire tem muitas metodologias importantes que as pessoas preferem não estudar, não pesquisar e seguir a velha falácia de ofensas a ele. Muitos políticos da extrema-direita não fazem questão de estudar Paulo Freire, querem criticá-lo por outras coisas, mas o fundamental, o básico mesmo, que é a educação, eles não querem saber quais eram suas propostas. Gente, mas ele não era pedagogo. Pô, Maria Montessori era médica. E é uma referência da pedagogia italiana. Ele era médica. Piaget era biólogo. Mas biologia tem nas escolas. Mas ele não era pedagogo. Então, Paulo Freire é advogado, mas era pedagogo. Por que isso ele é criticado? Então, gente, muita gente tem que entender o que é a pedagogia freiriana e suas importâncias. Acho uma vergonha, um absurdo o Brasil continuar culpando Paulo Freire pela má educação brasileira. Isso é um disparate, é uma vergonha absurda. Muito absurdo isso. Gente, a própria importância do ato de ler, né, que são 3 artigos dele, poxa, olha, só aquilo já é autoexplicativo, porque ela investiga as questões de leitura e escrita, aliando 2 perspectivas, a da luta política e a da compreensão científica do tema. Mas não é politicagem, é a importância da análise política. As pessoas querem já dizer, é comunista e tal. Não importa qual o segmento que ele usou, o importante é as pessoas estão na contramão da mentalidade exata. O que é? Culpam ele de uma coisa que nunca ocorreu. Isso que é absurdo. Muita gente, por mais que nós explicamos, eles não entendem nada de Paulo Freire. Preferem ofender a pesquisar. Pesquisem. Procurem entender quem é Paulo Freire. Leiam suas obras. Tá, mas é muita coisa. Leiam ao menos as pedagogias do oprimido e da autonomia. Não, lê só da autonomia. Pronto, você vai entender a importância, como seria importante a metodologia dele no Brasil. Então, não adianta culpar o Paulo Freire pela má educação do Brasil. Não adianta. A culpa não é dele. A culpa é da ausência de suas metodologias. Então, estudem, se informem, procurem entender mais o que é Paulo Freire antes de julgá-lo, ok? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo.